nosso planeta está sendo muito agredido. Acho que a percepção do homem em relação à natureza, ao meio ambiente que vivemos, está completamente desequilibrada. Quando eu saio por aí nas minhas expedições, na busca de material, eu fico assim, assustada, eu fico triste com o que eu encontro, porque eu vejo tanto descaso, com tanta matéria-prima, com tanta natureza sendo destruída, às vezes a troco de nada. Então eu fico assim, extremamente chocada com o que eu vejo. É assim um descaso com a natureza e eu fico muito triste. Olha, está acontecendo agora um fenômeno bastante preocupante. E o mundo está mudando. A saúde do planeta corre um perigo muito sério se ela vai esquentar um pouquinho mais. Precisamos pegar consciência que nós precisamos viver nesse planeta. Não temos direito a esquentar mais. Ninguém quer saber o que está acontecendo na Amazônia. É escandaloso isso. É inadmissível o que estão fazendo. É uma época muito interessante para a arte contemporânea, que os artistas não têm limite na imaginação. Através das minhas obras, eu me sinto uma guardiã da floresta, porque eu transformo aquela raiz que iria ser descartada em algo assim bonito, eterno, uma obra que você possa admirar na sua casa, no seu escritório, enfim, em algum ambiente. Como ela tem uma diversificação de figurativo, de contemporânea, e vê-se que é uma dedicação muito forte que ela põe sobre o seu trabalho. A arte tem elementos da natureza, do dia a dia da gente, como ela usa no fazer da arte dela, que nos ensina muito a usar coisas que a gente já tem, tá entendendo? E dali, com o olho assim bem estético e carinhoso e artístico dela, ela cria obras de arte maravilhosas com coisas que vêm da terra. Bem, o meu processo começa primeiro na busca do material. Eu sempre fico sabendo onde tem assim uma área de destocamento, um carvoeiro, um resíduo de floresta de manejo, fundo de rio, uma área seca, algo que está jogado em beira de estrada. Então eu vou, dou uma olhada, faço a seleção, mando buscar, isso vem para o meu ateliê e quando chega o material eu vou virando ele, eu vou girando ele na roldana ou com força humana e ali eu vou descobrindo o que dá para fazer. E ali eu começo todo o processo de selecionar, de desculpinizar, de secagem
e depois começo a esculpir, ou a pintar, ou a pregar, a colar. Tem vários processos. Aí eu descubro que eu tenho que tirar, às vezes até faz interferências de acrescentar, para até ter uma harmonia e se transformar em esculturas ou obras de parede. E a imaginação e a diversificação e a maneira como ela exprime, tanto faz na parte natural, que são as grandes árvores, que ela converte em realidade, como a passagem da árvore já estava morta. Ela faz com que aquelas árvores sejam revividas. Você não viu antes, mas você vê pela primeira vez, toda vez que você vê uma obra da Bia, você vê que é a Bia. Entendeu? Acho que ela marcou, ela tem a marca dela, e eu acho que é uma coisa muito importante para um artista ter esse poder de criar a sua linguagem, de criar a sua marca, e de que toda vez que uma pessoa vê aquilo ali, diz, puxa, é o vocabulário da Bia. Eu nasci numa fazenda no interior de Santa Catarina. Na minha infância eu não tive contato nenhum com a arte, porque na minha cidade não tinha nenhuma galeria, não tinha nenhum museu. A referência que nós tínhamos era dos meus pais, que eram italianos, e eles contavam as histórias vividas na Europa. Alguma coisa que eu me lembro bem era o meu sentimento em relação à natureza. Eu me lembro que teve um episódio que meus pais saíram para uma viagem ao Rio Grande do Sul e eu fiquei sozinha em casa. Como todo bom italiano, meu pai tinha uma plantação de uva com mais de 200 pés. Estava fora de estação e toda aquela galhada estava seca. Aquilo me dava uma tristeza tão grande que eu resolvi mudar. Fui até o galpão do sítio, encontrei um galão de tinta azul e pintei toda aquela galhada seca. Fiquei feliz que tudo estava muito alegre. Até meu pai chegar e me dar uma boa surra. Sabe, eu tenho percebido que aqui no Brasil e no mundo está acontecendo um movimento artístico focado nesse problema de agressão à natureza. Artistas, pessoas relacionadas à arte, donos de galerias e colecionadores em geral, passaram a se preocupar e criar e também procurar a arte com esse apelo, o apelo do resgate, da preservação. Aqui no Brasil, nós temos um grande exemplo, que é o meu querido amigo e mestre, o Franz Krasberg, que ele há muito tempo vem debatendo e tentando expor esse problema. Agora, mundialmente, tem muitos artistas que já começaram a fazer arte para salvar o Brasil e o planeta. Na árvore, aqui, concreto armado. É a cozinha dele. Olha, fiz um pedaço da floresta que ficou para fora, lá em Balbina, na hidrelétrica. Hoje temos cerca de 500 e tal artistas diferentes a nível mundial, mas temos desde o Picasso, o Bacon, o Mondrian, temos tantos outros. É uma paixão, todos aqueles quadros foram comprados para fazer uma coleção de nível mundial. É o desejo de nós termos, colecionar coisas que um dia seja útil para a humanidade. Quando eu primeiro conheci a Bia, quando eu fiz uma exposição em Miami, numa galeria que era o
Gary Narda, que é o maior galerista do mundo, especial relacionado com a América Latina. E eu senti, disseram, e eu perguntei, quem é este artista? O que é que ela faz? E eu não conhecia, nem nunca tinha ouvido falar desta artista. E eu fiquei surpreendido pela simplicidade que ela me transmitiu desde o primeiro dia. Nessa participação da Arte Basel, que foi o ponto alto da minha carreira, que foi onde os grandes colecionadores de museus, leiloeiros e galeristas conheceram a minha arte e passaram a me procurar exatamente por eu ter uma obra sustentável, orgânica, que ela está assim, muito requisitada no momento atual que estamos vivendo. Então eu voltei da Arte Basel feliz por ter participado, mas muito preocupada com a continuidade que eu ia dar para minha obra, com o sentido que ia dar, principalmente por se tratar de natureza, por se tratar de sustentabilidade, de transformação de algo assim muito importante como é a natureza e também a relação do homem com a natureza. Então eu voltei de lá muito preocupada e muito reflexiva sobre a importância de minha arte no contexto atual. Like every great artist, Bia Doria is very committed and passionate about her work. The sensuality and strong beauty of her sculptures will stay in the mind of the spectator. Her body of work also focuses on the environmental problems that are plaguing the world, and her creations are simply some of the most fascinating works of art of today. Que a Bia, ela resgata árvores, especialmente a natureza que foi deixada. Aqui você tem árvores que às vezes ficam no rio, sei lá, um pedaço de árvore que fica em qualquer lugar, assim, e ela vê aquilo ali como uma obra de arte. Outro dia mesmo eu estava em Campos do Jordão com ela, a gente foi para uma área e ela viu coisas assim, sabe, que estava lá, cada uma daquela peça ela estava vendo o que é que ia ser. Então, acho que é maravilhoso isso, com certeza. Ela criou a marca dela e, com certeza, ela é uma grande inspiração para muitos jovens artistas também. Acho que a transformação que eu faço da natureza acaba sendo uma trajetória de vida. Contar a história da raiz de um ipê, por exemplo, com mais de 100 anos, que certamente iria para um linheiro, faz a minha vida ter sentido. Hoje em dia que vê-se tanto desperdício bom e mau na humanidade, que eu acho que é bom, eu tenho que reconhecer que ela não é só pela arte, mas também pela imaginação que ela transmite do seu trabalho. Um dia um amigo, ao observar meu trabalho, comentou que algumas de minhas obras pareciam com o Pariteiro de Balbina. Fui pesquisar e, para minha surpresa, descobri uma das maiores agressões já cometidas contra a Amazônia. Ele encheu antes da previsão, eles previram tantos tempos, né? A caldeira ficou embaixo. Na época eles aproveitavam para fazer para caldeira, que é para usina térmica e para construção das casas. Então aqui foi tudo derrubado. Mas tem muita árvore embaixo. Eles aproveitaram só as melhores. Nos anos 80, foi decidido construir uma usina hidrelétrica na região de Balbina, no rio Atumã, na cidade de Presidente Figueiredo. Segundo algumas fontes, a ideia era excelente, porque essa região realmente precisava muito de infraestrutura, o que, aliás, ainda precisa. Mas a construção da hidrelétrica de Balbina virou uma tragédia e passou bem longe do prometido progresso. Faz a casa e teve casas que alagou, que você passava assim no barco, fazia só o tetinho da casa.
os caras tinham saído. Quer dizer que vem alagando, ele vem enchendo aos poucos. Não avaliaram as reais consequências da inundação para a formação da barragem. E como resultado desse erro, a área que acabou sendo alagada atingiu aproximadamente 2.400 km². É uma área tão grande que em alguns lugares do lago perdemos a outra margem de vista. O pior de tudo é que toda essa inundação só consegue gerar aproximadamente 2% do que é gerado pela hidrelétrica de Itaipu, cuja inundação do seu lago até então era considerada uma das maiores do país. Porém, para minha surpresa, Itaipu mede apenas a metade do tamanho de Balbino. A sensação é que essa tragédia transformou tudo em um grande cemitério submerso. Da floresta riquíssima sobraram apenas troncos e galhos que ficam para fora do lago como se fossem braços nos pedindo ajuda. Muito triste e indignada, resolvi fazer uma intervenção. Eu não vou conseguir fazer com que essa árvore volte a ter vida, mas vou tentar fazer com que ela leve uma mensagem de advertência, um grito de socorro para o mundo. Essa catástrofe ambiental não tem mais volta, acabou e infelizmente está tudo perdido. Deixo aqui essa tinta vermelha, não simplesmente para dar vida a uma obra de arte, mas sim para representar o sangue de todas as vidas, entre árvores e animais, que um dia existiram aqui. See the light. He's sober for the first time, beginning of a new life. A naked man in the sky. Seconds or more, the body will hit the floor. No regrets from the recent past. No regrets, now he's gonna rest. There are things that can be undone. Forgive and let it burn. He's about to see the light.
naked man in the sky.